Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Espero que todos estejam bem. Estou aqui gravando essa aula hoje, dia 11/4, para a gente abordar os temas de modalidades do contrato de trabalho. A gente já iniciou, né? Porque a parte inicial dele foi objeto da nossa AV1 e que, no caso, essa é para a gente finalizar a unidade, já que vocês já entraram em suspensão e alteração do contrato de trabalho. Então, a gente precisa aqui finalizar essa para poder a gente ficar rente com o conteúdo. Então vamos lá. A parte inicial a gente não vai abordar, né? Que é contrato por tempo indeterminado e determinado, que a gente já observou. Então a gente inicia aqui na parte de teletrabalho. O teletrabalho é uma legislação bem atual, então vocês têm que observar que tem que estar ciente do seu vade-mecum, se vocês forem utilizarem nas nossas futuras AV, que a gente vai ter o quiz, não sei se vai ser permitida a pesquisa, mas quando vocês forem estudar também, se utilizarem o material impresso, é bom estarem cientes da questão do teletrabalho, por ser um tema bem atual, acaba que ele tem que estar no Vadmecum atualizado. Se eu não me engano, o inserido desse foi em 2023. Então, acho que qualquer VAD a partir de 2024, ele já está com essa parte do teletrabalho. Quase certeza. Não me lembro de cabeça, mas é quase certeza que é isso. Então, ele está diante do nosso artigo 75B da CLT, que diz a definição do que é o teletrabalho. Basicamente, considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informações e de comunicação que, por suas naturezas, não configurem trabalho externo. Parágrafo 1º. O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. O artigo 6º se refere também que não se distingue o teletrabalho entre o teletrabalho realizado nos estabelecimentos do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos das relações de emprego. E o parágrafo único do artigo 6º da CLT diz que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho à lei. Basicamente, vamos lá abordar tópico por tópico o que fala. O artigo 75B, ele tá para a definição do que é teletrabalho e, basicamente, teletrabalho é aquele que é feito fora das dependências da empresa. Lembrando que o único fato a qual está atrelado é que você não estará na empresa, mas você estará nela presente pelos meios digitais, pelos meios telemáticos. E isso deve se diferenciar do trabalho externo, porque o trabalho externo é aquele que você não consegue fazer, mesmo você estando dentro da empresa. Como assim? O teletrabalho é como se você estivesse dentro da sua casa, não é como se estivesse, né? Um exemplo. Se você estivesse dentro da sua casa, mas você vai conseguir fazer todo o seu trabalho com a mesma eficácia que se você estivesse dentro da empresa, entendeu? Então, esse é um dos principais objetivos do teletrabalho. É que a única coisa que você não está é presente na empresa, somente. O restante todo você consegue ali pelos meios telemáticos. Já o trabalho externo não é dessa forma, entendeu? Você consegue ali desempenhar uma parte dele, mas você não está apto para exercer a integralidade desse serviço se você não estiver presente de fato na empresa. Como, por exemplo, a gente pode tomar aqueles vendedores externos. Eles saem para vender os produtos fora da empresa, mas eles não estão ali 100% exercendo a função deles. Então não é um teletrabalho. Eles estão ali por meio de um trabalho externo. Deve-se diferir de teletrabalho nesses meios. O parágrafo primeiro refrisa que o comparecimento, ainda que habitual, ou seja, vez ou outra, vez e sempre, ali você está indo na empresa, mas seu contrato é de teletrabalho, sua função desempenhada é de teletrabalho. Você está indo na empresa por conta de algo que necessita que você esteja lá.
mas isso não vai desqualificar a sua função de teletrabalho. Ou seja, essa presença, ainda que de modo habitual nas empresas, não irá fazer com que seja desqualificada a sua função de teletrabalho. O artigo 6º fala que ele está, no caso, se realizando aqui mais para o lado do poder diretivo. Estudou lá que tem um poder diretivo do empregador, que ele tem dentro do poder diretivo o poder fiscalizatório, que é que ele tem uma total autonomia de fiscalizar o funcionário ali dentro dos limites estabelecidos pela lei. E aqui o parágrafo único refrisa que esses direitos, ainda que em modo de teletrabalho, deverão ali ser equiparados ao que se fosse fisicamente. Ou seja, se ele utiliza ali um mecanismo para poder visualizar se você está presente realmente no momento do seu trabalho, se você não está ali deixando no automático e está saindo, entendeu? Ou então, Deus livre, até alguém fazendo ali no seu lugar, você substituindo a pessoa. Então, ele poderá utilizar ali de todos esses meios eletrônicos disponíveis para exercer o poder fiscalizatório, desde que, obviamente, assim como o presencial também, deve-se respeitar os limites estabelecidos pela lei. Algumas nuances do contrato de teletrabalho estão todas expostas no artigo 75. Ele fala ali direitinho, tanto que ele vai do A ao S, se não me engano. 75A, 75B. Então, eles estão ali bem divididozinhos, explicando cada tópico, cada nuance do teletrabalho. O 75C fala que deverá conter expressamente no contrato de teletrabalho o que deve se conter expressamente no contrato de teletrabalho. Ou seja, lá no 75C vai ter todos os tópicos que devem estar presentes dentro do contrato de teletrabalho. Ou seja, e uma das principais coisas é ele estar lá expresso, que você está diante de um contrato de teletrabalho. Porque você não pode fazer um contrato comum, convencional, e participar ali de um teletrabalho. Tem que estar bem nítido ali no seu contrato que se trata de um regime de teletrabalho. O segundo é que pode ser realizado por estagiários e aprendizes, como foca no 76B. Nada vedado, não há nenhum impasse ali de que estagiários e aprendizes também desempenhem a função de teletrabalho. Eles podem estar dentro desse regime. Poderá haver alteração do regime por parte do empregador de teletrabalho para o presencial sem o consentimento do mesmo, respeitando o prazo de 15 dias de transição. Aqui no caso, é o quê? O empregador ele tem total autonomia, como diz aí nesse nosso tópico, para retroagir você do serviço de teletrabalho para o serviço presencial. Como, por exemplo, eu tenho aqui o Paulo, por exemplo, o Paulo trabalha 1 ano ali no regime de teletrabalho, não sai da casa dele, ele nem vem para a empresa, não precisa que ele pise na empresa, então ele está 1 ano sem vir na empresa. Só que aí eu vou e amanhã falo, ó, Paulo, tu vai ter que voltar para o regime presencial. Entendeu? O Paulo, não posso tudo mais, estou fazendo aqui uma faculdade simultânea, pá. Aí você vai falar, ó, Paulo, eu posso sim, isso aqui é um direito meu, eu como empregador posso estar diante dessa função, lhe delegando para você retornar ao serviço presencial, e eu estou lhe dando aqui o prazo de 30 dias para você voltar. Estou sendo bem generoso aí, estou lhe dando 30 dias para você se organizar e voltar para o regime presencial. O empregador pode fazer isso, sem problema algum, e ele deve respeitar o prazo mínimo de 15 dias. Então, como ele deu 30, ele deu sobrando aí. Mas ele não pode dar menos que 15 dias para o empregador voltar, aliás, o empregado voltar do seu regime de teletrabalho para o regime presencial. Por quê? Porque a gente sabe que pelo fato de você estar ausente somente dos meios físicos da empresa, algumas pessoas tiram esse tempo para poder viajar. Então, a gente, por exemplo, tem uma pessoa que pode trabalhar aqui no Brasil, ela está lá na China, viajando com a família dela, trabalha as 8 horas dela diária ali, por exemplo, e quando ela encerra, ela vai curtir a viagem dela. Então, não seria justo ele simplesmente delegar, ó, você vai voltar e amanhã tu tem que estar aqui no presencial. Então, ele pode, a lei permite que ele esteja ali retroagindo esse funcionário, mas ela delega ali um tempo mínimo para que não haja ali também uma certa, um certo hábito do empregador, como se ele pudesse fazer qualquer coisa. Então tem essa limitação também. O empregador não será responsável pelos gastos resultantes do retorno do trabalho presencial. Aqui, no caso 75C, parágrafo 3º,
frisa o que eu acabei de falar. Vamos supor que o funcionário está lá na China. Aí o empregador manda ele voltar. O empregador não tem nenhuma obrigação de arcar com esse retorno dele. Tipo, ele dizer, eu volto, mas você tem que pagar a minha passagem. O empregador não tem obrigação nenhuma. Ele pode querer pagar, mas ele não tem obrigação nenhuma de pagar esse retorno, de custear esse retorno para o regime presencial. Gastos com infraestrutura e equipamentos estarão previstos no contrato escrito, mesmo se nesse caso houver reembolso ao empregador. Empregado. Artigo 75D, caput da CLT. Aqui no caso, pessoal, ele vai falar que é o gasto com a infraestrutura do regime de teletrabalho. Você está trabalhando em casa, você está utilizando ali do seu computador, entendeu? Você está utilizando da energia da sua casa, na maioria das vezes. Você está utilizando da internet, que é paga por você. Então, você está utilizando, a sua infraestrutura está sendo aplicada ao seu trabalho. Então, o empregador ele deverá ali arcar com o seu contrato, bem previsível do que deve ser feito, se você vai pagar, se ele vai lhe ressarcir, mas essa infraestrutura ela deve estar disposta ali naquele contrato de trabalho. O empregador ficará responsável por medidas de precaução contra acidentes de trabalho e o empregado assinará o termo de responsabilidade, como diz o artigo 75E, caput e parágrafo único da CLT. No caso aqui, é para você que terá que o empregador, isso é uma obrigação do empregador, ele está ali dentro dos limites de precaução para acidente de trabalho. Ou seja, por exemplo, quem já trabalhou em alguma empresa que você trabalha ali sentado por muito tempo, sempre tem aquela plaquinha lá, é, alongamentos que você deve fazer durante o dia, por exemplo. Uma pessoa ali que trabalha por muito tempo sentado, tem sempre ali umas normas que a empresa utiliza, umas formas que a empresa também utiliza para poder fazer um certo controle da saúde e segurança do trabalho. Até porque a responsabilidade dessa é totalmente do empregador. Então, ele tem ali que arcar com qualquer acidente de trabalho que venha a ocorrer. Então, ele tem essa obrigação e o empregado também tem a obrigação de assinar um termo de responsabilidade. Ou seja, se ele não cumpre com aquelas precauções que o empregador impõe, você está ali diante de uma quebra de contrato, já que você assinou um termo no seu contrato de trabalho, configurando que você tem ciência que você irá cumprir com essas precauções impostas pelo empregador. Caiu até uma questão, pessoal, na minha prova, na minha colegiada, sobre isso. Era basicamente o artigo 75E, mas ele falava sobre acidente de trabalho, entendeu? Tipo, o empregado, no caso, ele trabalhava em casa, pá, e ele caiu da cadeira. Trabalhando, caiu da cadeira. A cadeira quebrou, ele caiu lá. Aí lesionou o braço ou foi a perna, uma coisa assim. E aí perguntou se a empresa deveria configurar como acidente de trabalho. E sim, ele estava desempenhando a função dele. Ele estava sentado na sua cadeira trabalhando. Então ali sim configura-se um acidente de trabalho. Ele não está em regime de teletrabalho, ele está em casa, ou seja, ele está trabalhando ali e ele sofreu um acidente de trabalho, assim como se ele estivesse presente na empresa. O artigo 75F diz que os empregadores deverão dar prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos de idade, na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho ou trabalho remoto. Ou seja, essas pessoas elas têm prioridade, elas deverão ser ali priorizadas quando surge uma função de teletrabalho. Por exemplo, aqui eu tenho 10 funcionários. Desses 10 funcionários, eu tenho um deficiente. Então, essa pessoa tem prioridade para que haja uma alocação em uma vaga de regime de teletrabalho. Entendeu? Então, essa também se estende aos empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial até 4 anos. No caso, foca-se ali nas pessoas que estão mais presentes na vida das crianças, né? Ou seja, se você tem uma criança ali, você está no regime de teletrabalho, possivelmente você vai ter um tempo maior com aquela criança. Então, deve-se ser dada prioridade, assim como o deficiente também. Agora a gente encerrou o contrato de teletrabalho, a gente passa para contrato intermitente. O contrato intermitente também não foi objeto da prova de vocês. E o artigo 443, parágrafo 3º da CLT, define o que é um contrato intermitente. Considera-se como intermitente o contrato no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua,
ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinando em horas, dias ou meses, independente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas regidos por legislação própria. Aqui no caso, o contrato intermitente é aquele contrato que não é contínuo. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, a empresa que ela trabalha com fundição de metal, mas a gente trabalha aqui em um local que o metal demora muito a chegar, entendeu? Por mais que peçam assim com uma prioridade muito grande, ele não chega com um certo período específico. Então a gente pode elaborar um contrato por período intermitente, que é o quê? Você desempenha aquela função, por exemplo, trabalhei aqui 15 dias. Aí eu vou, o metal chegou só daqui a 20. Eu passo esses 20 em casa, o contrato permanece ali, o contrato permanece ativo, mas eu só vou trabalhar daqui a 20 dias. E eu não estou em férias e eu não estou de folga. Eu estou com o meu contrato vigente, mas ele não é contínuo. Ele é subordinado, eu tenho um chefe, ele paga o meu salário e tudo mais, mas ele não é de natureza contínua. Alguns pontos importantes é que o serviço, obviamente, não é de natureza contínua, como eu falei. O segundo é que o contrato permanece durante a inatividade, como eu falei também, o contrato permanece ali, com seus efeitos sendo computados. O contrato deverá ser por escrito. Nós vimos lá que o contrato de trabalho, via de regra, ele pode ser verbal. Não há nenhuma obrigação que ele seja necessariamente escrito. A gente faz escrito por segurança jurídica. Mas o contrato de regime intermitente ele deve obrigatoriamente ser escrito. Se ele não for escrito, ele está diante ali, talvez, de uma cláusula de anulabilidade. A hora do contrato de trabalho não poderá ser inferior ao mínimo, ou seja, ela não pode ter ali uma previsão de que esse tempo seja inferior ao período mínimo de trabalho. O período de inatividade não será considerado à disposição do empregador. Ou seja, esse período de inatividade é o quê? É esse período que você não está trabalhando. E esse período de dito cujo, ele não será considerado à disposição do empregador. Ou seja, o período ali que você está parado, você não está à disposição do empregador. E quando você está à disposição do empregador, conta como tempo de serviço. Logo, se você não tem contado por tempo de serviço, você não está à disposição do seu empregador. Terceirização. Aqui é um dos pontos mais cheio de detalhes aqui da nossa unidade, porque é um contrato que ele é muito utilizado para burlar, não deveria ser, mas ele é, a maioria das vezes, e ele deve ter contado ali os seus detalhes. Mas, vamos lá. A terceirização é quando a gente tem uma prestação de serviço por um empregado que ele não é nosso, como é que se diz? Nosso direto. Uma forma bem sutil de dizer. Basicamente, é quando a gente tem a empresa, vou ler a definição aqui no caso, a empresa que é a tomadora de serviços irá contratar uma empresa prestadora de serviço e essa irá intermediar a contratação de funcionários para a execução da tarefa demandada. Lembrando que os demandados pela empresa prestadora de serviços destas serão empregados, ou seja, não há vínculo empregatício entre a empresa tomadora de serviços e os empregados terceirizados. Pode ser terceirizado, inclusive, a atividade fim, ou seja, não há limitação entre a terceirização nesses pontos. Você pode terceirizar até a sua atividade fim. Mas, basicamente, o que a gente deve observar na terceirização? A terceirização, a gente está diante de dois contratos. Dela tem dois contratos e tem três partes. Ou seja, é uma relação triangular. A gente tem ali a empresa tomadora de serviços, que é a empresa ali que está de frente à atividade. A gente tem um empregado, que é a pessoa terceirizada que desempenha aquela função, e a gente tem a empresa prestadora de serviço, que é a empresa a qual cede o seu empregado para o desempenho daquela função na empresa tomadora de serviço. Mas vamos aqui abordar um exemplo
para poder a gente fixar melhor. Basicamente, a gente vai ter aqui a empresa tomadora de serviço. A gente toma como exemplo a Unifor, um exemplo bem real. A gente tem aqui a empresa tomadora de serviço, a Unifor. A gente tem aqui um empregado, vamos tomar como exemplo agora um segurança, certo? E aqui a gente tem empresa prestadora de serviço, é segurança LTDA, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Então, a gente tem aqui quem? A Unifor, que ela presta um serviço, no caso é educação, não estou usando a terceirização como serviço fim, mas a gente tem ali o segurança, a segurança do campus, que é terceirizada, um exemplo. Eu não sei se é, mas eu estou exemplificando, acredito que seja. Então, aqui a gente tem como empresa tomadora de serviços a Unifor, como empregado o segurança e como a empresa prestadora de serviços a empresa de segurança, segurança LTDA. A empresa de segurança, ela vai ter um contrato civil com a Unifor. A Unifor presta o contrato lá, ó, eu quero que você preste a segurança do campus e durante 2 anos, pá, pronto, assina o contrato. É uma relação civil, é um contrato entre duas empresas. Logo, a gente tem ali uma relação, certo, civil. A empresa, por sua vez, a empresa prestadora de serviços, nesse caso a segurança LTDA, ela tem um contrato com o seu empregado, que é quem vai lá na Unifor prestar o serviço. Já esse contrato é um contrato de trabalho, de uma relação empregatícia. A gente está ali diante de uma relação empregatícia, que é o empregado com a empresa prestadora de serviços. E a empresa prestadora, o empregado com a Unifor, ele tem uma relação de trabalho. Uma relação de trabalho, lembrando, não é uma relação de emprego, é uma relação de trabalho. Ele pode ali ter uma designação por parte da empresa prestadora, mas, aliás, empresa tomadora, mas ele não tem ali um contrato de trabalho com aquela empresa. Ele tem uma relação, mas um contrato não. O contrato dele é com a empresa prestadora de serviço. Então, se, por exemplo, eventualmente vier a ter alguma lei de responsabilização, ele tem que ir atrás da empresa prestadora de serviço. Ah, Vitor, mas a empresa prestadora de serviço se fez de doido. Então, ele pode botar a empresa tomadora de serviço? Sim. A empresa, por isso que a terceirização, você deve ter muito cuidado com ela. Porque a terceirização, você está ali empregando uma pessoa de fora, mas a sua responsabilidade ela ainda está dentro do contrato. Ou seja, a gente tem aqui uma responsabilidade subsidiária. O empregado, ele pode entrar com ação, por exemplo, para exigir algo que foi quebrado, alguma verba, para a empresa prestadora de serviço. Ele deve exigir diretamente dela, mas ele pode colocar no polo passivo subsidiariamente a empresa tomadora de serviço, ou seja, a Unifor também pode ser responsabilizada se a empresa prestadora de serviço não arcar com a sua responsabilidade. Ou seja, a empresa, por isso que deve-se ter um cuidado grande, porque você está ali dentro de uma relação também. Então, o empregador pode cobrar de você se a empresa prestadora de serviço não arcar com o que ela deveria arcar. Lembrando que é subsidiário, ou seja, primeiro ele vai na prestadora de serviço, depois que ele vai na Unifor, no caso em questão. Terceirização. Dentro da terceirização, a gente tem a quarteirização, ou também chamada de terceirização em cadeia. Essas são duas formas de ser chamada. Mas a quarteirização, como a definição do exemplo diz, quando a empresa contratada para ser prestadora de serviço contrata outra empresa para prestar esse, como se fosse a principal função, fosse uma mediadora. Ou seja, é basicamente quando você terceiriza, certo? Uma outra empresa para cuidar daquele serviço. Basicamente, a quarteirização é mais utilizada na administração da empresa. Por exemplo, eu contrato uma empresa para contratar outra empresa para prestar o serviço. Basicamente é isso. Ela vai e contrata da outra tudo. Ou seja, por exemplo, às vezes eu estou aqui, vamos tomar o mesmo exemplo da Unifor, que eu tomei agora. Eu vou contratar a empresa Segurança LTDA para o empregado dela vir aqui prestar a segurança na Unifor. O meu contrato foi com ela, não foi com outra. Por mais que ela vá lá e subcontrate, o meu contrato foi com ela. Aí a gente vai, por exemplo, a segurança LTDA, vai e contrata a Security LTDA para poder prestar o serviço que é para a Unifor. Entendeu? Então, tipo assim,
tem outro contrato dentro do contrato. Basicamente, eu vou e contrato a segurança LTDA e ela subcontrata a outra para prestar o serviço dentro da universidade. Ou seja, eu pensava não, né? Porque o empregado tem que estar ciente, o principal. Quem vai, eu, no caso, contratei a segurança LTDA, mas quem vai prestar o serviço dentro da Unifor não vai ser a segurança LTDA, vai ser os empregados da Security LTDA, entendeu? Ou seja, há uma subcontratação ali para que haja prestação de serviço. Então, a gente tem ali dois contratos dentro de um contrato só. Entre aspas, é isso que ocorre, basicamente. A gente tem ali, por fim, a pejotização. A pejotização é, no caso que eu falei para vocês, o cuidado que há a nuance para poder a gente não ter ali que tentam burlar a forma da terceirização, e aí ocorre às vezes a pejotização. A pejotização, ela é o quê? Vamos tomar aqui por um exemplo. É quando a gente pega ali uma empresa, por exemplo, eu tenho aqui o mesmo exemplo que eu usei lá do Paulo. Eu tenho o Paulo aqui, que ele trabalha na minha empresa aqui há 10 anos. Aí, os custos aumentaram, a matéria-prima ficou mais cara e tudo mais, pá. Aí eu vou e digo, ó, Paulo, eu não tenho mais condições de ser teu empregador. Eu vou ter que te botar para fora. Aí o Paulo, não posso, eu tenho um filho para criar e tudo mais, pá. Aí eu vou e falo assim pro Paulo, ó, Paulo, vamos fazer o seguinte, tu sai, eu te demito, e aí eu te contrato como MEI. Tu abre um MEI e eu te contrato, entendeu? E aí, o Paulo vai lá, ingenuamente, sai, eu boto ele para fora, e eu contrato ele como MEI, como pessoa jurídica. O nome disso se dá a pejotização. Porque o que foi que eu fiz? Eu peguei o Paulo, entendeu? O Paulo que eu tinha que arcar com o FGTS dele, com as verbas rescisórias dele, com férias, com 13º, com todos os direitos trabalhistas elencados pela nossa CLT, pela nossa Constituição Federal, e burlei. Por quê? Porque eu botei ele para fora e contratei ele como PJ. PJ não precisa de folga, PJ não recebe FGTS, PJ não recebe INSS, PJ não paga férias, PJ não tem 13º. Ou seja, eu peguei ali o Paulo, taquei ele como PJ e me eximi de todas as verbas trabalhistas. Todos os direitos trabalhistas que o Paulo tinha. Agora ele não tem mais. Entendeu? Então, basicamente, a pejotização, na maioria das vezes, ela é utilizada para isso. Ela é utilizada para burlar. Quando ela não é utilizada, quando ela é utilizada de maneira correta, a gente está beleza. Você contrata uma pessoa como PJ, presta o serviço dela, ok. Quando você respeita ali, beleza. Mas nesse caso que eu usei como Paulo, você está tentando burlar o sistema. Entendeu? Você tinha condições de manter o Paulo ainda. Você só não queria manter para poder não ter as verbas decisórias para pagar. Então, essa é uma pejotização, um exemplo de pejotização que é utilizado de má fé. Por isso que a gente tem ali a previsão de que deverá ocorrer um intervalo de no mínimo 18 meses entre a demissão do empregado terceirizado e a contratação deste como empresa. Ou seja, se eu demito o Paulo, eu só posso contratar o Paulo como empresa, como PJ, depois de 18 meses. Deve-se haver essa observação, exceto se for aposentado. Ou seja, se ele se aposentou, no mesmo exemplo de Paulo, ele se aposenta, eu contrato ele como PJ. Beleza. Não tem nenhum tempo mínimo para poder ser contratado, não. Terceirização, responsabilidade subsidiária. Como eu falei para vocês, aqui a gente vai refrisar a questão da subsidiariedade. A devedora principal é a empresa prestadora de serviços, como eu falei lá da segurança. A segurança LTDA é a empresa principal, ele é ali que deve cobrar dela. A empresa contratante será subsidiariamente, como eu botei o exemplo, a Unifor. Ela é subsidiariamente responsável se cumpridos os requisitos de. O tomador precisa ter participação da relação processual, ou seja, ele está ali dentro do polo passivo da relação processual, e o nome do tomador de serviço precisa constar em título executivo, ou seja, ele precisa estar registrado, precisa estar dentro do contrato. Então, observando esses requisitos, ele é sim responsável subsidiariamente, ou seja, primeiro cobra-se da empresa prestadora e, em contrapartida, se cobra da empresa tomadora de serviço. Terceirização ilícita. Quando não cumpridos os requisitos da terceirização e ou princípios, como, por exemplo,
exercício de atividade distinta daquelas que foram objeto do contrato, descumprimento do prazo de 18 meses para evitar a pejotização ou recontratação de empregado como terceirizado, e a empresa prestadora de serviço estiver irregular. Quando você está diante dessas três opções, como por exemplo, você está diante de uma terceirização ilícita. Trabalho temporário regulamentado pela Lei 6.019 de 74. A gente viu lá que na CLT, a gente teve ali como o exemplo os contratos por tempo determinados. Os contratos por tempo determinado são diferentes do contrato por trabalho temporário. O contrato por trabalho temporário é regido por lei própria, está na Lei 6.019 de 74. O que é o contrato por tempo, um contrato temporário? É uma forma de terceirização, mas com um contrato por prazo determinado. Artigo 2º da Lei 6.019/47 designa ali no caso, o que é o trabalho temporário. O trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário, que coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviço para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviço. Aqui no caso, basicamente, é quando você contrata um empregado temporário para ele designar-se durante uma função ali que pode ser transitória ou pode ser permanente. Vamos lá, um exemplo. Eu tenho ali uma funcionária que ela saiu de licença maternidade. Ela passa 120 dias ali ausentes. E aí eu vou anexar as férias dela junto e ela vai passar ali mais 30 dias, então 150 dias ausentes. Eu não posso ficar sem essa funcionária. Ela desempenha uma função que eu não posso ficar sem. Então eu vou, como dono da empresa, contrato uma empresa de trabalho temporário para que alguém venha desempenhar essa função. Entendeu? Então eu chego, ó, eu preciso de uma pessoa com atribuição tal, 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 tal. Eles vão e mandam uma pessoa para mim, entendeu? E ela vai desempenhar ali a função daquela pessoa que vai ficar ausente 150 dias. Ela pode ser, tanto faz, uma pessoa permanente como uma pessoa de caráter transitório. É necessário ter uma empresa de trabalho temporário para intermediar a mão de obra. A gente precisa que haja uma empresa de trabalho temporário. Eu não posso, como pessoa física ou pessoa jurídica, contratar diretamente uma pessoa por um contrato de trabalho temporário. Ela precisa ser intermediada por esse empresa de trabalho temporário. Se não tiver empresa, não tem trabalho temporário. Você pode estar dentro daqueles trabalhos lá por tempo determinados, que é aquele que a gente viu na CLT. Mas se você não tem a empresa, você não tem um contrato de trabalho por um trabalho temporário. Não pode ser utilizado para substituição de trabalhadores em greve. No caso aqui a gente é bem óbvio, né? A gente não pode pegar ali e contratar uma empresa de trabalho temporário para poder mandar um monte de funcionário aqui que todos estão em greve. Porque o caráter da greve é essa ideia de parada mesmo. Tem uma parada, uma paralisação da empresa para que tenha um efeito a greve. Se você permite que as empresas contratem a substituição daquela mão de obra que está em greve, a greve perde total sentido. Então, não pode se contratar uma empresa de trabalho temporário para ali substituir esses trabalhadores que estão em greve. Não se aplica o contrato de experiência previsto na CLT. No caso é como vocês viram lá, a gente tem um contrato lá de experiência que são de 90 dias e ele não se aplica ao contrato de trabalho temporário. Contratante subsidiariamente responsável, ou seja, mesmo caso da terceirização. A empresa tomadora de trabalho temporário, ela é a principal responsável pelas verbas trabalhistas que forem ali objeto de uma cobrança processual. Porém, eu também, como a receptora ali daquele trabalho temporário, a empresa que contrata, a empresa de contrato temporário, eu também sou responsável subsidiariamente, em polo passivo, em segunda parte. Não se aplica a empresas de vigilância e transporte de valores, ou seja, essas empresas não poderão ter regime de contrato de trabalho temporário. Acredito que também por conta da segurança, né? Você deve ter uma garantia daquele desempenho, então ela garante essa segurança. Aqui a gente tem um quadrinho, pessoal, para separar aquela, como eu falei, a gente estudou lá, contrato por tempo determinado, que são aquelas três hipóteses que a gente tem na CLT: contrato de experiência, caráter transitório da função e caráter transitório da empresa. A gente tem aquelas três opções. E a gente tem essa diferenciação do trabalho temporário.
Então a gente tem esse quadrozinho aqui para poder vocês diferenciarem bem aí qual é um e qual é outro. Vamos lá. Na CLT, a contratação ela é direta, ou seja, eu posso contratar a pessoa diretamente para desempenhar ali aquele contrato por tempo determinado. Como a gente já falou agora, mais recente, na Lei 6.019, na empresa no contrato temporário, eu preciso ter a intermediação obrigatoriamente pela empresa de trabalho temporário. Então, se eu não tenho a empresa intermediando esse contrato de trabalho temporário, eu não estou nos moldes da Lei 6.019. Logo, eu esteja talvez dentro dos moldes da CLT. Se eu estou contratando diretamente, eu estou nos moldes da CLT e não nos moldes da Lei do Trabalho Temporário. As hipóteses são somente aquelas 3 hipóteses que eu falei para vocês na CLT, que é serviço cuja necessidade é transitória, atividades empresariais de caráter transitório e contrato de experiência. São só essas 3, taxativo, somente essas 3 opções na CLT. Na empresa de contrato temporário, no contrato temporário, é necessidade de substituição transitória da pessoa permanente e demanda complementar de serviços, fatores imprevisíveis ou fatores previsíveis de caráter intermitente. É algo ali mais pontual. Você tem ali a necessidade de uma substituição transitória e você tem ali a demanda complementar. O serviço ali foi, aconteceu do nada, chegou uma demanda ali absurda, não vou dar conta com a minha equipe que eu tenho aqui, vou contratar uma empresa de trabalho temporário para poder me ajudar. Então, essas são as hipóteses do contrato temporário. O prazo. A gente teve lá as 2 opções, que é as 2 primeiras aqui das hipóteses da CLT, serviço cuja necessidade é transitória e atividades empresariais de caráter transitório, só podem ser contratos de até 2 anos, 2 anos no máximo. E o contrato de experiência, que é 90 dias. Dentre essas 3 opções, a gente tem ali dentro da CLT. A empresa de contrato temporário são 180 dias consecutivos mais 90 dias de prorrogação. Entendeu? Ou seja, você tem ali um período inferior ao limite dos períodos de CLT. Então, se você tem 180 dias mais 90 dias, basicamente ali você tem 270 dias para poder contratar esse funcionário. Sendo que esses 180 dias tem que ser consecutivos. Uma observação é que a prorrogação por mais de 90 dias, quando comprovada a manutenção da condição, que ensejam. Ou seja, você pode prorrogar por mais de 90 dias ali, se seja comprovadamente essa manutenção. Já isso a gente viu lá que no contrato por prazo determinado, a gente não pode ter essa prorrogação. E a gente chega no tópico de prorrogação, que é o que a gente acabou de falar. O da CLT, a gente viu lá também no contrato determinado, que ele só pode ser prorrogado uma única vez. Se ele é prorrogado mais de uma, nós já nascemos ali com o contrato por tempo indeterminado. Então, ele só pode prorrogar uma única vez dentro desse período. Então, por exemplo, eu contrato ali uma pessoa por meio de contrato de experiência por 30 dias. Aí eu vou e prorrogo por mais 30, fechou 60. Eu vou e prorrogo por mais 30, fechou 90. Tá certo, então tá dentro de 90? Não tá. Tu prorrogou mais de uma, então teu contrato, a tua segunda prorrogação, ela já nasceu ali com o contrato por tempo indeterminado. Isso não existe na lei do contrato temporário. O contrato temporário ele pode ser prorrogado respeitando o prazo máximo inúmeras vezes. Não há ali uma limitação dentro da prorrogação desse contrato. E a carência? Viu lá que para contratar por tempo determinado na CLT, a gente tem que ter uma carência mínima de 6 meses entre um contrato e outro com a mesma empregadora, com o mesmo empregado, desde que sejam para funções idênticas. Se forem funções diferentes, não tem problema. Mas a lei temporária é menor, é de 90 dias após cumprir o período máximo. Ou seja, aqui a gente observa que a lei 6.019 ela tem menos cobranças do que o contrato por tempo determinado. Então, tipo, a gente tem ali uma cobrança um pouco inferior. Mas também tem seus prós e seus contras. Contrato de empreitada. O contrato de empreitada, ele está ali na OJ 191, SD1 do TST, diz que diante da inexistência de previsão legal específica ou contrato de empreitada de construção civil
entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra de uma empresa construtora ou incorporadora. Aqui no caso é quando ocorre o contrato de empreitada, por exemplo, ali, o dono de uma obra com um empreiteiro, ele não tem responsabilidade solidária nem subsidiária, entendeu? Ou seja, não tem ali uma garantia de que ele tem ali uma responsabilidade solidária ou subsidiária. Ele pode arcar para ele, né? Mas ele não tem obrigação nenhuma, salvo se o dono da obra de uma empresa construtora ou incorporadora. No caso, se ele for o dono ali da mesma empresa construtora. Subempreitada. Artigo 455 da CLT. Nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Parágrafo único. Ao empreiteiro principal fica ressalvado nos termos da lei civil ação regressiva contra o subempreiteiro e retenção de importâncias a estes devidas para garantias obrigatórias previstas neste artigo. Aqui no caso, pessoal, é o que? A subempreitada é a mesma coisa lá da quarteirização. É quando você subcontrata uma empresa para prestar aquela obrigação ali daquele contrato. Você vai e cobra ali para o subempreiteiro diretamente. Aí o subempreiteiro vai e contrata para a empreiteira de fato. Ou então ele paga e ele põe uma ação regressiva. Ó, eu vou pagar aqui, mas tu vai pagar a tua parte. Entendeu? Ou vou cobrar tudo de ti. Ele pode ali, como está previsto no artigo 455 da CLT. E aqui a gente encerra a nossa unidade que fala sobre modalidades do contrato de trabalho. Então a gente viu aí o contrato por tempo determinado, o contrato por tempo determinado, o teletrabalho, contrato de teletrabalho, a terceirização, dentro da terceirização, a quarteirização e a pejotização, o contrato de empreitada e o contrato temporário. A gente tem várias opções de tipo de contratos que são diferentes do contrato convencional, que é o contrato por tempo indeterminado. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Para quem fizer aí aquele resumo, só mandar para mim que eu aplico a presença. Então eu vou deixando aqui gravado para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima aí.